Olá, meus alunos, tudo bem? Tema da aula agora, controle da administração. Esse tema é relevante, incidência alta no exame da ordem, então vamos trabalhar aqui naquilo que cai, naquilo que realmente é importante a gente trabalhar. Preste atenção aqui, põe na tela, por favor, vamos lá. Olha só, sempre quando você pensar no aspecto de controle da administração, você tem que observar o seguinte: como mecanismo do dever de agir da administração pública, você tem aquele desenho gostoso. Já assistiu o desenho? Peppa. Quando você fala na Peppa, deixa eu voltar aqui, olha só. Quando você fala na Peppa, você vai ter o dever de probidade, você vai ter o dever de eficiência, você vai ter o dever de prestar contas. Prestar contas. E você tem o dever de agir. Então esse intuito de prestação de contas, esse parâmetro de prestação de contas, é justamente um mecanismo que a administração pública possui de vigilância, fiscalização e revisão dos atos praticados. Então observe que toda a estrutura da administração pública, seja ela administração pública direta, seja ela na sua administração pública indireta, e o principal, inclusive aqueles que não compõem a estrutura da administração, mas que de certa forma recebam, gerenciem, controlem dinheiro, movimentação de origem pública, estarão sujeitos a um aspecto de controle por parte do Estado. Seja um controle esse realizado pelo Tribunal de Contas em relação a essas entidades, seja até mesmo um controle realizado pela sociedade, que eu chamo de controle popular. Então, controlar, fiscalizar, é uma atuação da administração. É uma função que deve ser desempenhada por toda a estrutura estatal. Então, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Judiciário, tem que manter internamente um controle em relação aos seus atos praticados. Controle patrimonial, financeiro, gerencial, orçamentário, tudo isso tem que ser controlado. Então, a função de controle é um mecanismo, é um aspecto para garantir a eficiência dentro da administração, é um aspecto de transparência. Então, isso tem que ser estimulado, isso tem que ser cultivado dentro do serviço público. Bacana? Essa é a principal informação. Agora, olha só comigo. Falou controle, você vai analisar que você vai ter um controle em relação aos aspectos controlados, ou seja, você controla o aspecto da legalidade. Se o ato é ilegal, você anula. Mas também você faz um controle em relação ao mérito. Falou mérito, lembra da palavra-chave, conveniência ou oportunidade. Se o ato não é mais conveniente, se o ato não é mais oportuno, veja, o ato é legal, o ato é legítimo, mas ele deixou de ser conveniente, ele deixou de ser oportuno, você pode fazer uma revogação. Repare que se eu falei pode é porque é uma discricionalidade. Agora, se o ato é ilegal, ele deve ser anulado. Então, se eu falei deve é porque é uma vinculação. Além de você analisar os aspectos, você vai analisar a amplitude. Você vai ter um controle de natureza hierárquico, que é aquele controle exercido do chefe em relação ao seu subordinado, mas você tem o chamado controle finalístico, que é quando a administração pública direta controla os atos da administração pública indireta. Você tem um controle em relação ao momento, que pode ser um controle prévio, concomitante ou posterior. Prévio significa que você está controlando o ato antes dele ser praticado. Concomitante, você está controlando o ato no momento. E posterior, você controla o ato depois que ele foi praticado. Então, se você faz uma anulação de um contrato que foi assinado pela administração pública, você concorda que esse contrato já foi assinado e você está anulando, então você está exercendo um controle posterior. E se você fez uma anulação, é porque você está analisando o aspecto da legalidade. Bacana? Agora, olha só, olha só. O principal que eu quero chamar a atenção de vocês é o controle em relação à origem. Você tem um controle interno, que é aquele realizado dentro de cada poder. Você vai ter o controle de natureza externo, que é quando um poder controla a atuação do outro poder. E você tem o chamado controle popular, aquele realizado pela sociedade. Então, quando eu penso que o CNJ está fazendo um controle administrativo em relação aos atos praticados pelo TRF da 4ª Região, você concorda que o CNJ é um órgão do Poder Judiciário? O TRF é um órgão do Poder Judiciário, então esse é o controle interno.
Agora, quando o Congresso Nacional manda sustar os atos do Poder Executivo que exorbitam o poder de regulamentar, observe que é o Legislativo controlando os atos do Executivo. Então, nesse sentido, você vai ter um controle externo, um poder controlando a atuação do outro. Para existir o chamado controle externo, tem que ser respeitado aquilo que reza o artigo 2º da Constituição, uma cláusula pétrea, que é o princípio da separação dos poderes. Os poderes são independentes, são harmônicos entre si, mas na expressão do check and balance, veja que há um equilíbrio entre essas forças, para que uma força não seja por si só um absolutismo. Então entenda que um vai controlar a atuação do outro. De repente está tendo uma votação no Congresso Nacional, veja que essa lei pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo. Da mesma forma que você pode imaginar o presidente da República fazendo um veto em relação a um projeto encaminhado por uma outra estrutura estatal. Então aqui você está acompanhando eles funcionando de forma integralizada, mas sem ter ingerência, sem ter interferência. Mas veja que um controla a atuação do outro, seja através de um controle interno, seja de um controle externo, seja de um controle popular. Então essa é a matéria que a gente vai trabalhar. Essa matéria é simples, mas você tem que fazer a leitura de uns artigos que eu vou destacar para vocês. Quais são os artigos? O artigo 49, leitura obrigatória, que vai tratar das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 51, que trata das atribuições da Câmara dos Deputados. Artigo 52, que fala em relação ao Senado Federal. Artigo 84, que fala das competências do presidente da República privativa. E principal, artigo 70 ao 74, que fala das atribuições do Tribunal de Contas. Então a matéria é simples, mas se não fizer a leitura desses artigos, não tem um bom rendimento funcional. Então acompanhe comigo, vamos lá. Mecanismo de fiscalização, vigilância e revisão. Ok. Como é que vai funcionar a classificação desse controle? Controle em relação à origem. Interno significa que é um controle dentro de cada poder. Externo é um poder controlando a atuação do outro. E popular, aquele realizado pela sociedade. Bem simples nesse caso. Conforme o momento. Prévio significa que você está controlando o ato antes dele ser praticado. Concomitantes você está controlando no momento. Posterior você vai controlar após. Então se você impetra o intuito de um HC preventivo, veja, a pessoa já foi cesseada o seu direito de locomoção? Não. Então esse é um controle de natureza preventiva. Agora você está lá, está tendo uma obra, você está fazendo uma fiscalização concomitante com a execução da obra, ok? Agora vamos imaginar que houve já a prática da ilegalidade. De forma posterior, você pode controlar? Sim. Então veja que houve a ilegalidade e de forma posterior você está controlando. Então significa que houve o fato e depois que você foi controlado. Falou antes, prévio, no momento concomitante. Posterior, você lembra que foi realizado o controle após a prática do ato. Terceira classificação em relação aos aspectos controlados. Se você faz um controle em relação à legalidade, significa que você tem que fazer uma anulação. Lembrando que a anulação, regra, tem um efeito retroativo, ou seja, o efeito é ex tunc. Agora, quando você faz um controle de mérito, você tem um ato legal, legítimo, mas é um ato que deixou de ser conveniente, é um ato que deixou de ser oportuno. Então você faz uma revogação, e quando você fala em revogação, o efeito é prospectivo, ou seja, ex nunc, ok? Tranquilo? Bem simples também essa parte que a gente trabalhou na extinção dos atos administrativos. Agora, quando você tem uma relação vertical, significa que aqui em cima você tem um chefe e, consequentemente, aqui embaixo você tem um subordinado. Então, esse é o controle de natureza hierárquico. Agora, existe a relação horizontal. Quando eu falo da relação horizontal, eu coloco aqui a administração pública direta, controlando os atos da administração pública indireta, através da chamada tutela administrativa, supervisão ministerial, porque entre a administração direta e indireta existe uma vinculação. E dessa vinculação há de existir o chamado controle finalístico, uma vez que não existe hierarquia entre a administração direta e indireta, ok? Agora aqui que me interessa, vamos lá. Quando eu falo controle da administração, você tem que lembrar que existe o poder executivo, legislativo e judiciário. Eles têm a função típica e a função atípica. Bacana? Agora, olha só. O executivo, ele vai administrar de forma típica. Já o legislativo e o judiciário, de forma atípica, eles irão administrar. E quando eles estiverem no exercício da função administrativa, eles vão estar exercendo o chamado controle da administração. Então, nesse sentido, o controle da administração é um controle de natureza interno.
é um controle de natureza ilimitado. Por que ilimitado? Olha só, ilimitado no sentido de falar que ele pode anular o ato que é ilegal, ele pode revogar o ato que é inconveniente e inoportuno. Você vai ter um controle praticado de forma prévia, concomitante ou posterior. Não vai encontrar nenhuma obscuridade, nenhuma obstrução ao seu aspecto de controlar os seus atos administrativos. Se você está dentro da sua casa, você tem um controle pleno. Veja que o controle da administração não é exclusivo do Poder Executivo. Ele está presente no Legislativo, no Judiciário e também no Executivo. Mas exclusivamente, repito, exclusivamente, se eles estiverem no exercício da função administrativa, que vai ser exercida de forma típica pelo Poder Executivo e atípica pelo Legislativo e pelo Judiciário. Essa questão, inclusive, foi cobrada recentemente no concurso do Ministério Público, salvo engano, para analista, para a prova de analista, destacando o seguinte: é correto afirmar que o controle da administração, que está presente no Executivo, Legislativo e Judiciário, é um exercício da função exclusiva da função administrativa, que é desempenhada de forma típica pelo Executivo e atípica pelo Legislativo e Judiciário. Certo item. A gente fica muito receoso quando vem a palavra exclusivamente. Para nossas provas da Fundação Getúlio Vargas, observe que tem a letra A, B, C e D. E o que eu tenho que observar? O que eu tenho que observar nas nossas provas? Geralmente, dois itens são absolutamente errados. Aí a gente fica sempre entre dois itens. Aí quando a gente chega a casa, na hora de corrigir, repara que a gente marcou a errada. Isso não vai acontecer mais. Não acontece mais. Por quê? Você está observando a minha metodologia ao destacar as palavras-chave. Em cima disso, o que eu estou destacando? Falou controle da administração, primeiro, é um controle interno. Segundo, é um controle ilimitado. Pode analisar o mérito, pode analisar a legalidade, pode ser de ofício, pode ser por provocação, pode ser antes da prática do ato, no momento da prática do ato ou depois. Por isso que eu falo que é um controle ilimitado. E a principal informação: entre o controle interno e o controle externo, não existe hierarquia. Um bom controle interno não irá dispensar o controle externo. Fique atento em relação a isso. Então não há hierarquia entre os controles interno e externo. E o fundamental: por melhor que você tenha um controle interno, ele não irá dispensar o controle externo. E falou controle da administração, está presente nos três poderes. Basta que esteja no exercício da função administrativa. Ah, professor, e o Ministério Público, que não faz parte de nenhum desses poderes, não tem controle da administração? Claro que tem. O controle da administração está presente inclusive nas agências reguladoras, nos bancos públicos. Todos têm que realizar a função administrativa. Então, se exerce a função administrativa, exerce sim o controle da administração. Agora observe o próximo, que eu vou chamar de controle legislativo e controle judicial, ok? Preste atenção aqui. Falou legislativo, é o controle realizado pelo Poder Legislativo no exercício da sua função típica, olha só, de fiscalizar. O melhor exemplo de um controle legislativo, ou também chamado controle parlamentar, o melhor exemplo que eu tenho são as CPIs. Veja que eu até coloquei aqui que a CPI é um aspecto de um controle parlamentar, é um aspecto de controle legislativo que é desempenhado diretamente pelos órgãos do Congresso Nacional, seja pela Câmara, pelo Senado, mas repare que as contas do presidente da República anualmente são julgadas pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas. Você tem a possibilidade de fazer a convocação de ministros de estados, você tem a CPI, e esse aqui é um item campeão, olha só, compete ao Congresso Nacional sustar os atos do presidente da República que exorbitem o seu poder de regulamentar. Eu pergunto para vocês, com base no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, pode o presidente da República, utilizando o decreto autônomo, aumentar os gastos públicos? Não pode. E nem criar nem extinguir órgãos. Então, se ele fizer isso mediante decreto autônomo, ele está exorbitando o seu poder de regulamentar. Caberá ao Congresso Nacional sustar esse ato do Poder Executivo, do presidente
presidente da República exorbitou. Então repare que, se ele praticou esse ato e o Congresso manda sustar esse ato, primeiro, esse é um controle de forma posterior, porque ele já chegou a praticar esse ato previamente. E segundo, você concorda que é o Legislativo controlando os atos do Executivo? Então esse é um controle externo, que se dá com base no controle parlamentar, ou também chamado controle legislativo, que é um exercício da função típica do Poder Legislativo. Duas observações em relação a esse controle legislativo. Primeiro, ele é um controle externo. Segundo, ele pode ser de ofício ou por provocação. E terceiro, esse é um controle limitado. Preste atenção. Limitado porque ele não pode, de certa forma, ser aquela natureza plena que a gente encontra no controle da administração. Então, quando um poder controla a atuação do outro, é nos limites estabelecidos pelo texto constitucional. Por isso que eu falo que é um controle limitado. Agora, olha só o que eu quero que você anote no seu material. O controle legislativo, ele vai analisar a legalidade dos atos praticados, mas ele tem uma característica muito peculiar no sentido dele poder analisar um aspecto de mérito. Mas quando eu falar que o controle legislativo, o controle parlamentar, vai analisar o mérito, é somente em relação à economicidade. Como assim? No aspecto de adequação dos gastos, no aspecto do equilíbrio com as contas públicas. Então, nesse sentido da economicidade, você pode ter sim um controle parlamentar analisando o mérito em relação aos atos praticados pelos outros poderes, pelas outras instituições, ok? Porque, via de regra, quando você tem um controle externo, a regra é que ele analisa apenas a legalidade dos atos. Mas tem essa exceção no controle parlamentar que lhe permite fazer um aspecto de mérito em relação à economicidade. Ponto final. Tranquilo? Agora, olha só, o chamado controle judicial, ok? Ou jurisdicional. Quando você falar do controle judicial, também é um controle externo, ocorre quando o Poder Judiciário controla os atos dos outros poderes. Agora, olha só. Primeira coisa que você tem que analisar, que no Brasil a gente adota o chamado sistema inglês, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma lesão, nenhuma ameaça de direito será excluído de apreciação judicial. Mas entenda que o judiciário, para agir, ele tem que ser provocado. Tem que ter a provocação. Então, de cara, você já destaca que quando você fala do controle judicial, é um exercício de um controle externo, exercício de função típica do Poder Judiciário, qual seja julgar, mas que requer que ele seja provocado e esse controle se restringe exclusivamente à análise da legalidade dos atos. O Poder Judiciário não pode querer substituir o administrador. É cada um no seu quadrado, falando dessa forma bem simples. Então veja que quando você pensar no Judiciário, ele vai agir quando for provocado, ele vai se restringir à análise da legalidade dos atos. Por quê? O Poder Judiciário não pode querer substituir a administração, o administrador. Ele não pode adentrar o mérito, sob pena, sobre aspecto de quebrar a harmonia, a independência entre os poderes. Então, nesse sentido, o judiciário só analisa a legalidade e desde que ele seja provocado. Agora, olha essa jurisprudência que eu trouxe, destacando uma análise judicial em relação ao mérito. Olha só, mas olha só o que eu quero destacar, olha só. Jurisprudência. Controle do mérito administrativo. A jurisprudência dessa corte firmou-se na linha de que o controle jurisdicional do processo administrativo se restringe, olha só, à regularidade do processo administrativo, à luz do princípio do contraditório para a defesa, sem exame do mérito do ato administrativo, STJ 2011. Então, ou seja, sempre quando você pensar no controle judicial, quais são as principais ações de controle judiciais? Eu uso esse mnemônico aqui, olha só. Eu coloco 2M, 2H e 3A. Mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus e habeas datas, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa. Matéria bem simples, bem tranquila, mas que ela requer uma grande dificuldade no desconhecimento daqueles artigos que eu citei, de leitura obrigatória. Bacana? Em cima dos exercícios que eu vou comentar, vocês vão destacar os artigos do Tribunal de Contas tendo alta incidência nas nossas questões de provas, ok? E outra coisa importante que você tem que lembrar, que prestação de contas é um dever.
que vai ser influenciado tanto na administração pública direta quanto indireta. Então, qualquer questão na nossa prova do exame da ordem que falar que uma sociedade de economia mista, por ter personalidade jurídica e direito privado, não precisa prestar conta dos seus atos, errado. Ou mesmo quando ele falar que existe dinheiro de origem pública, falar que o Tribunal de Contas não pode fiscalizar aquele dinheiro, errado também. Sempre tem esses peguinhas em relação às nossas provas. Vamos para cima, que aqui vem que passa.